Aline foi visitar o amigo viúvo, mas ficou em choque ao ver ele ao lado da esposa que havia falecido há 2 anos. Após 3 anos de um casamento que parecia saído de um livro de contos de fadas, Sérgio se encontrava ali, parado, encarando a terra fria e recém-mexida que cobria o túmulo de sua esposa. O cemitério estava silencioso, com aquele ar pesado que só lugares assim têm. O céu nublado parecia chorar junto com ele. Ele olhava para a placa simples com o nome Jéssica Almeida e as datas que marcavam uma vida tão curta, e a pergunta ecoava em sua mente, amarga e insistente: por quê? Por que Jéssica, com seus 25 anos, cheia de vida e planos, teve que partir? Por quê, meu Deus? Porque ela, ele sussurrou para o vento, os olhos ardendo. Jéssica. Só de pensar no nome dela, uma onda de lembranças o invadia. Lembrava do sorriso dela, aquele que iluminava qualquer ambiente, da mania que ela tinha de enrolar uma mecha de cabelo quando estava pensativa, dos sonhos que construíram juntos. Tinham acabado de comemorar o 3º aniversário de casamento. Ele ainda guardava o bilhete que ela escreveu, escondido na carteira dele, rumo aos próximos 30, meu amor. 30 anos que nunca chegariam. Os anos ao lado dela foram, sem dúvida, os mais belos que ele já teve. Cada dia era uma descoberta, uma nova razão para agradecer. E agora ela não estava mais lá. Um ataque do coração. Foi o que disseram. Súbito, implacável, levando embora uma pessoa tão jovem, tão cheia de saúde, ou assim ele pensava. Os médicos, depois de tudo, vieram com a explicação fria, quase cruel em sua objetividade, uma condição rara no coração, algo que nem Jéssica sabia que tinha. Só descobriram na autópsia, quando já era tarde demais, quando a única coisa que restava era a dor e a saudade. Agora, Sérgio era viúvo. A palavra soava estranha, pesada, como uma sentença. Ele deu as costas para o túmulo, sentindo um nó na garganta que o sufocava. Caminhou lentamente até o carro, cada passo parecendo arrastar uma tonelada de tristeza. Abriu a porta, jogou-se no banco do motorista e foi ali que a represa se rompeu. O choro veio convulso, forte. Ele socou o painel, depois o banco do passageiro, onde tantas vezes ela se sentou, cantando desafinada as músicas do rádio. Agarrou o volante com força, a buzina soando longa e estridente no silêncio do estacionamento do cemitério, como um grito de sua própria alma. Queria extravasar aquela dor que o rasgava por dentro, mas nada parecia adiantar. A dor continuava lá, esmagadora. Não muito longe dali, Aline, uma amiga de infância de Sérgio, ouviu o som abafado das batidas e o lamento da buzina. Ela tinha vindo ao enterro, mas preferiu dar espaço a Sérgio no momento da despedida final. Agora, ouvindo aquele desespero, seu coração se apertou. Ela conhecia Sérgio desde que eram crianças, sabia da sua força, mas também da sua sensibilidade escondida. Sentiu uma pena imensa e uma necessidade de estar perto. Com passos hesitantes, mas decididos, ela se aproximou do carro. Aline abriu a porta do passageiro devagar, com medo de assustá-lo ou invadir ainda mais seu sofrimento. Sérgio, chamou baixinho. Ele nem se mexeu, continuava curvado sobre o volante, os ombros sacudindo. Com cuidado, ela entrou e sentou-se ao lado dele. Por um instante, ficou sem saber o que fazer ou dizer. Então, seguindo o instinto, estendeu a mão e tocou o ombro dele. Depois, em um gesto lento e cheio de ternura, o abraçou de lado. Nesse abraço, Sérgio desmoronou completamente. Se antes chorava de raiva e frustração, agora chorava de pura dor e saudade. Toda a angústia que ele vinha segurando, toda a ficha que ainda não tinha caído por completo, veio à tona em forma de lágrimas e soluços profundos, como os de uma criança pequena que perdeu o que tinha de mais precioso. Aline apenas o segurava firme, sentindo a camisa dele molhar com as lágrimas. Ela nunca tinha visto o amigo daquele jeito. Sérgio sempre foi o porto seguro, o cara alto, de presença marcante, que parecia inabalável. Mas ali, em seus braços, ele era apenas um homem quebrado, com a alma em 1000 pedaços. O sofrimento dele era palpável, quase cortante. Vai ficar tudo bem, meu amigo, Aline disse, a voz embargada pela emoção.
Estamos aqui para te apoiar. Eu, sua família, todos nós vamos ajudar você a carregar essa dor. Ela afagava as costas dele, repetindo palavras de consolo que soavam um tanto vazias até para ela mesma. Porque Aline sabia, no fundo, que parte do que dizia não era bem assim. A família de Sérgio e a de Jéssica eram praticamente fantasmas na vida do casal. Os pais de Sérgio moravam longe, em outro estado, e as visitas eram raras, quase protocolares. Irmãos? Ele era filho único. O resto da família era um emaranhado de tios e primos distantes que ele mal conhecia, uma verdadeira incógnita até para o próprio Sérgio. Quanto à família de Jéssica, a situação não era muito diferente. Sérgio comentara uma vez que conheceu uma prima distante dela no casamento, uma moça simpática que sumiu logo depois da festa, e nunca mais teve notícia de nenhum outro parente. No enterro, apenas algumas poucas figuras com semblantes vagamente familiares de Jéssica apareceram, mas logo se dispersaram. A ideia de uma rede de apoio familiar sólida para dividir o fardo era, infelizmente, uma ilusão. Quando finalmente a tempestade de lágrimas de Sérgio começou a diminuir, transformando-se em soluços mais espaçados, ele se afastou um pouco, o rosto inchado e vermelho. Obrigado, Aline, ele conseguiu dizer, a voz rouca e fraca. Obrigado por estar aqui. Eu acho que vou para casa agora. De jeito nenhum que você vai dirigir nesse estado, Sérgio, Aline falou com uma firmeza suave, mas irredutível. Me dá a chave. Eu te levo. Ele nem tentou argumentar, parecia exausto demais para qualquer coisa. Apenas entregou a chave e trocou de lugar com ela, afundando-se no banco do passageiro. Aline assumiu o volante e dirigiu em silêncio pelas ruas da cidade, rumo à casa que até poucos dias atrás era um lar feliz. Ao entrarem, o impacto foi imediato. A casa ainda respirava Jéssica. Havia fotos dos dois sorrindo em porta-retratos espalhados pela sala, na praia, num jantar romântico, no dia do casamento. Um lenço dela estava jogado sobre o braço do sofá, como se tivesse acabado de sair. E o cheiro, o perfume floral suave que ela sempre usava ainda pairava delicadamente no ar, uma presença invisível e dolorosa. Cada canto, cada objeto, tudo ali gritava o nome dela, lembrava da sua ausência. Sérgio caminhou como um autômato até o quarto do casal. A cama, onde tantas noites dormiram abraçados, onde compartilharam segredos e sonhos, agora estava terrivelmente grande e vazia. Ele se sentou na beirada, depois se deixou cair deitado, abraçando o travesseiro que ainda guardava o leve aroma dos cabelos dela. E ali, sozinho na imensidão da cama e da sua dor, ele chorou novamente. Chorou pela falta dela, pelas lembranças, pelo futuro que não teriam. Chorou até que o cansaço extremo venceu, e ele adormeceu em meio às lágrimas, como uma criança exausta depois de uma longa birra contra o inevitável. Aline, do lado de fora do quarto, ouviu os soluços diminuírem até cessarem. A preocupação por ele era imensa. Não havia como deixá-lo sozinho naquela noite. Encontrou um cobertor no armário do corredor e decidiu que dormiria ali, no sofá da sala. O sofá até que era confortável, macio, mas o peso no coração, a imagem do sofrimento de Sérgio, não a deixava encontrar o sono. Cada rangido da casa, cada sombra que a luz da rua projetava na parede, parecia amplificar a tristeza do ambiente. O pensamento de seu amigo, ali tão perto, enfrentando uma dor tão avassaladora, a mantinha desperta, em vigília. Meses se arrastaram lentamente, cada dia indistinguível do anterior, e a dor de Sérgio parecia ter criado raízes profundas em seu peito, teimando em não diminuir nem um pouco. A vida dele tinha se transformado num imenso e oco vazio. O apartamento, antes cheio das risadas de Jéssica e dos planos do casal, agora era um mausoléu silencioso, onde Sérgio apenas existia, vagando pelos cômodos como uma sombra. As cortinas viviam fechadas, a louça se acumulava na pia e o cheiro de guardado começava a tomar conta do ambiente que um dia foi um lar. Aline, sempre presente, visitava-o com frequência, o coração apertado cada vez que o via naquele estado. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e um olhar perdido, distante. Sérgio, ela começou um dia, sentada na beirada do sofá, enquanto ele encarava um ponto qualquer na parede. Você precisa fazer alguma coisa. Sei que é difícil, sei que dói como o inferno, mas a Jéssica, ela não ia querer te ver assim.
Ele demorou a responder, a voz saindo rouca pelo desuso. O que ela ia querer não importa mais, Aline. Ela não está aqui. Claro que importa. Aline insistiu, a voz suave, mas firme. Ela te amava. Ela ia querer que você vivesse, que você encontrasse um jeito de seguir em frente, mesmo que seja um passinho de cada vez. Você precisa ao menos tentar se reerguer, Sérgio. Por ela, por você. Ele soltou um riso amargo, sem humor nenhum. Me reerguer? Pra quê? Olhe ao redor, Aline. Tudo aqui me lembra ela. Cada canto, cada cheiro. Não há para onde fugir disso. Aline respirou fundo, buscando paciência. Ela entendia a dor dele, ou pelo menos tentava, mas vê-lo se consumir daquela forma era torturante. Eu sei que dói, Sérgio, de verdade. Mas você não pode deixar a vida inteira escorrer por entre os dedos assim. Ela hesitou por um momento antes de tocar no assunto delicado. E tem a empresa. Lembra do nome que vocês escolheram juntos? A menção à empresa fez Sérgio franzir o senho minimamente, mas ele não respondeu. Conversei com o Roberto, o gerente, outro dia, Aline continuou, com cautela. Ele está preocupado. A empresa de vocês, que estava indo tão bem, dando lucros ótimos, está em mau estado, Sérgio. Vocês dois ralaram tanto para construir aquilo. Era o sonho de vocês se tornando realidade. Agora, com a sua ausência, com tudo o que aconteceu, as coisas estão desandando. Tem gente dependendo daquele emprego, famílias. Sérgio passou a mão pelo rosto, cansado. Empresa, ele murmurou, como se a palavra tivesse um gosto estranho. A Jéssica era a alma daquele lugar. Ela que tinha as ideias, a energia. Sem ela. Ele balançou a cabeça. Não consigo nem pensar nisso agora, Aline. Não consigo. Mas você precisa, ela quase implorou. É parte do legado dela também. Deixar tudo ruir é como apagar mais um pedaço dela. Ele se encolheu com as palavras dela, mas a apatia em seus olhos permaneceu. Talvez seja melhor assim, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Aline sentiu um nó na garganta. Tentava apoiar o amigo como podia, levava comida, insistia para que ele saísse para tomar um ar, ligava todos os dias. Mas nada parecia surtir efeito. Era como falar com uma parede de tristeza. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em mais meses, e Sérgio continuava mergulhado em seu luto paralisante. Aline começou a temer que ele nunca mais fosse sair daquele buraco. Então, numa tarde cinzenta, que combinava perfeitamente com o estado de espírito de Sérgio, ele apareceu na porta de Aline. Foi uma surpresa. Ele raramente saía de casa, muito menos por iniciativa própria. Sérgio. Que surpresa! Entra, ela disse, abrindo espaço, o coração já um pouco mais leve só por vê-lo ali. Ele entrou, olhou em volta como se estivesse reconhecendo o lugar depois de muito tempo. Eu preciso te falar uma coisa, Aline. Claro, senta aí. Quero uma água, um café. Não, obrigado, ele disse, sentando-se rigidamente no sofá. É sobre a empresa. Tomei uma decisão. Aline sentiu uma ponta de esperança. Sério? Que bom, Sérgio. O que você decidiu? Eu conversei com o Ricardo, o advogado que sempre nos ajudou. Ele é de confiança. Eu o designei como diretor temporário. Ele vai cuidar de tudo, tomar as decisões necessárias enquanto eu estiver fora. A esperança de Aline vacilou um pouco. Fora? Fora como, Sérgio? Você vai tirar umas férias, é isso? Ela perguntou, tentando manter o tom otimista. Sérgio olhou para as próprias mãos, depois para ela, os olhos ainda carregados de uma tristeza imensa, mas com um brilho diferente, quase uma resignação. Não exatamente umas férias, Aline. Eu vou fazer uma viagem. Só de ida. Só de ida, ela repetiu, a preocupação crescendo em seu peito. Como assim, só de ida? Para onde você vai, Sérgio? Ele respirou fundo antes de continuar. Eu vou viajar por aí. Sem destino fixo, sem data para voltar.
Eu comprei uma passagem só de ida para começar, para uma cidadezinha no interior que a Jéssica sempre quis conhecer. A voz dele embargou um pouco ao mencionar o nome dela. Depois eu vejo. Vou passar um tempo viajando por aqueles lugares que a gente sempre planejou visitar juntos, sabe? Aqueles recortes de revista que ela guardava, os posts que salvava no computador. Vou conhecer por nós dois. Aline olhou para ele, e toda a compaixão que sentia transbordou em seu olhar. Não havia julgamento, apenas uma profunda tristeza por ver o amigo naquela situação, mas também um fio de entendimento. Ele não estava fugindo da dor, talvez estivesse tentando encontrar uma nova forma de conviver com ela, de honrar a memória de Jéssica à sua maneira. Ah, Sérgio, ela sussurrou, sentindo os próprios olhos marejarem. Ela se aproximou e pegou a mão dele. Eu entendo. Ou pelo menos, eu tento entender. Ela apertou a mão dele com carinho. Se você acha que é isso que precisa fazer, então vá. Mas me prometa que vai se cuidar. Eu vou tentar, ele respondeu, com um esboço mínimo de sorriso, o primeiro que Aline via em meses, ainda que triste. E saiba que, quando você quiser, a qualquer hora do dia ou da noite, não importa onde você esteja, você pode me ligar, Aline disse, a voz firme e acolhedora. Para conversar, para desabafar, para pedir ajuda, ou só para dizer um oi. Eu vou estar aqui. Sérgio assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigado, Aline. Por tudo. Você tem sido. Ele não conseguiu completar a frase. Aline não precisava de palavras. Ela o puxou para um abraço apertado, um abraço que tentava transmitir toda a força e o carinho que ela sentia. Segurou-o por um longo momento, sentindo a fragilidade dele, mas também uma nova, ainda que tênue, resolução. Ao se afastarem, ela olhou bem nos olhos dele e torceu, com toda a força de sua alma, para que aquela viagem, aquela busca, de alguma forma ajudasse a suavizar a dor excruciante do luto no coração de Sérgio. Que o tempo e as novas paisagens pudessem, aos poucos, trazer algum alento para aquela alma tão sofrida. Um longo tempo se passou, e Aline quase não teve mais notícias de Sérgio. Era como se ele tivesse evaporado. Nos primeiros meses da viagem dele, ainda trocavam algumas mensagens curtas, ele até ligou uma ou duas vezes, a voz distante, meio monótona, mas depois, silêncio. Ele raramente ligava e, quando Aline mandava alguma mensagem, a resposta ou não vinha ou demorava uma eternidade. Oi, Sérgio, sou eu, Aline, ela dizia numa mensagem de voz, depois de mais uma ligação não atendida. Só ligando para saber como você está, se precisa de alguma coisa. Já faz um tempão. Dá um alô quando puder, tá? Pra eu saber que você tá vivo pelo menos. Beijo. Ela não ficava exatamente com raiva. Sabia que ele sempre fora assim, mas na dele, reservado. Mas o luto tinha construído muralhas ainda mais altas ao redor dele. Paciência, Aline, paciência, ela repetia para si mesma, olhando para a tela do celular, para a última mensagem enviada há semanas, marcada apenas com os 2 tracinhos azuis de visualizada. Ele só precisa de mais tempo. Ou de muito espaço. Numa noite qualquer, enquanto rolava o feed do Instagram sem muito interesse, algo a fez parar. Uma postagem de Sérgio. Um milagre, ela pensou, o coração dando um pulinho. Abriu a foto. Era ele, ao lado de Jéssica. Os dois sorrindo, aquele sorriso cúmplice que só eles tinham, andando de mãos dadas na beira de um mar azulzinho, num lugar que parecia o paraíso. A legenda era simples, nossos momentos. Aline sentiu um misto de emoções. Uma pontada de alegria ao ver o rosto feliz de Jéssica, mesmo que numa foto antiga, e uma tristeza nostálgica. Mas, no fundo, uma pequena preocupação começou a surgir. Ele ainda tá nessa, hein? Ela murmurou para a tela. Postando fotos antigas, tudo bem, cada um lida com o luto do seu jeito. Desde que ele não esteja afundando de novo. Ela entendia, ou tentava entender, que aquilo era o jeito dele de manter Jéssica viva por perto. Só que, conforme os dias iam passando, Sérgio começou a postar mais e mais fotos ao lado de Jéssica. Não eram as fotos antigas do casamento ou de viagens que Aline já conhecia.
Eram fotos em restaurantes que pareciam novos, em shows com luzes vibrantes, em praias desconhecidas com um sol que parecia queimar a tela do celular. Que estranho, Aline comentou sozinha, enquanto tomava seu café da manhã e espiava o perfil dele. Essas fotos parecem tão recentes. O corte de cabelo dele está diferente do que ele usava há 2 anos. E essa roupa da Jéssica, eu não lembro dela com esse vestido. Ela tentou afastar a desconfiança. Ah, Aline, você está vendo coisa onde não tem. Devem ser fotos de algum álbum antigo que ele achou. Mas a intuição dela apitava cada vez mais alto. Jéssica já havia falecido há quase 2 anos. Quase 2 longos anos desde aquele dia terrível no cemitério. Então, como diabos ele teria fotos novas assim com ela? Era simplesmente impossível. Foi então que uma foto específica a fez engasgar com o café. Nela, Sérgio e Jéssica brindavam com taças de vinho no lugar que parecia uma varanda com vista para montanhas. Aline deu zoom. Olhou bem. E ali, no ombro esquerdo de Jéssica, delicada e bem visível, havia uma tatuagem de uma flor, uma pequena rosa com detalhes sombreados. Não, Aline exclamou, quase derrubando a xícara. Tatuagem? A Jéssica? Mas nem pensar. A Jéssica morria de medo de agulha. Ela desmaiava para tirar sangue. Ela nunca faria uma tatuagem. Agora sim, nada fazia sentido. Aquilo não era só estranho, era bizarro. Imediatamente, Aline começou a mandar mensagens para Sérgio, uma atrás da outra. Sérgio, que fotos são essas? Que história é essa de tatuagem na Jéssica? Me responde, pelo amor de Deus, ela digitou freneticamente. A mensagem foi visualizada quase instantaneamente. Nenhuma resposta. Sérgio, é sério, estou ficando preocupada. Quem é essa mulher nas fotos com você? Não pode ser a Jéssica. O que está acontecendo? Visualizado. Silêncio. Ela ligou. Caiu direto na caixa postal. Sérgio, atende esse telefone. O que você está aprontando? Eu só quero saber se você está bem, ou se perdeu o juízo de vez. Aline andava de um lado para o outro em seu apartamento, a cabeça a mil. A preocupação tinha virado um nó em seu estômago. Pensou em procurar a polícia, mas o que diria? Meu amigo está postando fotos com a esposa falecida que tem uma tatuagem que nunca teve. Soaria como loucura. Pensou em visitar ele, em ir atrás dele, mas não fazia a menor ideia de por onde começar a procurar. Ele tinha dito que viajariam por aí, em que poderia ser qualquer lugar do mundo. Onde você se meteu, Sérgio? Ela perguntou ao vento, sentindo-se completamente impotente. O que diabos está acontecendo? Esgotada, ela abriu o Instagram mais uma vez, quase que por vício, esperando qualquer pista. E então, lá estava. Uma nova foto. Desta vez, não havia pessoas, apenas a imagem de uma cabana simples, de madeira, com uma pequena varanda, e ao fundo, um lago sereno refletindo o céu do entardecer. A legenda era ainda mais curta: paz. O coração de Aline disparou. Ela conhecia aquele lugar. Como poderia esquecer? Era a cabana isolada que Sérgio e Jéssica tinham descoberto anos atrás. O refúgio secreto deles, onde iam para escapar da correria da cidade, para namorar, para sonhar acordados, para ter paz e ficar a sós. Não acredito, ela sussurrou, os olhos fixos na tela. Ele está lá? Na cabana? Uma mistura de alívio e apreensão tomou conta dela. Alívio por ter uma pista concreta, apreensão pelo que poderia encontrar. Ela não queria ser intrometida, invadir o espaço dele, especialmente se ele estivesse num momento delicado. Mas a situação toda era surreal demais. As fotos, a sósia da Jéssica com tatuagem, o silêncio dele. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Precisava ver com os próprios olhos. Chega de esperar, ela decidiu, pegando a chave do carro e a bolsa. Intrometida ou não, eu vou até lá. Isso já passou de todos os limites da saudade e do luto. Tem alguma coisa muito errada. A viagem levou pouco mais de 2 horas, horas em que a mente de Aline não parou um segundo, imaginando 1000 cenários, do mais trágico ao mais bizarro.
O que ela diria? Como ele reagiria? E quem era aquela mulher? Quando finalmente chegou à estradinha de terra que levava à cabana, sentiu um arrepio. Estacionou o carro um pouco afastada, para não fazer barulho, e caminhou com cuidado por entre as árvores, o coração batendo forte contra as costelas. E então, ela viu. Ao chegar perto da clareira em frente ao lago, deparou-se com uma cena que a deixou completamente paralisada, confusa. Sérgio estava lá, sim, sentado numa cadeira de vime, de costas para ela, olhando a vastidão calma do lago. E ao lado dele, numa cadeira idêntica, estava uma mulher. De perfil, os cabelos escuros como os de Jéssica balançando suavemente com a brisa, a silhueta esguia. Era Jéssica. Tinha que ser. Mas era impossível. Aline sentiu o chão sumir sob seus pés. Jéssica havia morrido há quase 2 anos. Ela mesma tinha ido ao enterro, tinha chorado sobre o túmulo dela ao lado de Sérgio. Aquilo não podia ser real, seus olhos deviam estar pregando uma peça. Mas então, quem, em nome de Deus, seria aquela mulher? Aline sentiu as pernas tremerem um pouco, mas se forçou a dar um passo, depois outro, aproximando-se lentamente deles. O barulho dos seus passos nas folhas secas fez Sérgio virar a cabeça. Ao vê-la, os olhos dele se arregalaram em genuína surpresa, mas logo um sorriso largo, um sorriso que Aline não via há anos, iluminou seu rosto. Ele se levantou de um salto e veio ao encontro dela. Aline, ele exclamou, a voz cheia de uma alegria contagiante. Não acredito. O que você está fazendo por aqui? Que surpresa maravilhosa! Ele a envolveu num abraço apertado e caloroso, diferente dos abraços cheios de dor do passado. Nossa, quanto tempo! Mas que bom te ver! Aline retribuiu o abraço, ainda meio atordoada, os olhos fixos por cima do ombro de Sérgio na mulher que continuava sentada, agora olhando para eles com um sorriso curioso. Era assustador o quanto ela se parecia com Jéssica. Sérgio, que bom te ver também, ela conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. Afastou-se um pouco, precisando de espaço para respirar e tentar entender. Como você está? E, o mais importante. Ela engoliu em seco, gesticulando discretamente com a cabeça na direção da mulher. Quem é ela? Sérgio seguiu o olhar dela e seu sorriso se suavizou, tornando-se compreensivo. Ah, Aline! Eu entendo que você esteja confusa, ou melhor, completamente chocada. Calma, respira fundo. Ele pegou a mão dela com delicadeza. Vem, senta um pouco. Deixa eu te explicar tudo. Nesse momento, a mulher que parecia Jéssica se levantou e se aproximou deles, o mesmo sorriso amigável nos lábios. Era como ver um fantasma, mas um fantasma sorridente e muito real. Sérgio colocou um braço ao redor da cintura dela, de forma protetora e carinhosa. Aline, quero que você conheça a Sofia. Sofia, está a Aline, minha melhor amiga, praticamente uma irmã para mim, a pessoa que mais me apoiou em tudo. Prazer em finalmente te conhecer, Aline, disse Sofia, a voz melodiosa, um timbre um pouco diferente do de Jéssica, talvez mais grave. O Sérgio fala maravilhas de você. Prazer, Aline murmurou, ainda processando. Sofia? Sérgio olhou de uma para outra, e então soltou a bomba. É, Aline. A Sofia ela é a minha namorada. E ela é a irmã gêmea da Jéssica. O queixo de Aline caiu. Literalmente. Irmã gêmea? Como assim, irmã gêmea? A Jéssica ela nunca me falou que tinha uma irmã gêmea. Olhou de Sérgio para Sofia, buscando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira muito estranha. Sérgio riu baixinho, uma risada genuína. Pois é, minha amiga. Acredite em mim, eu fiquei tão ou mais chocado do que você quando a vi pela primeira vez. Foi como levar um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Sofia, percebendo o turbilhão de emoções de Aline, interveio com delicadeza. Olha, Aline, sei que é muita informação de uma vez. Eu estava justamente de saída para ir ao supermercado aqui perto, preciso comprar um vinho pra gente tomar mais tarde. Por que vocês dois não entram na cabana e conversam com calma? Coloquem o papo em dia. Eu volto logo. Ela piscou para Sérgio. Comportem-se.
Ótima ideia, meu amor, disse Sérgio, dando um selinho rápido em Sofia. Obrigado. Enquanto Sofia pegava as chaves do carro e se afastava, acenando para Aline, Sérgio guiou a amiga para dentro da cabana. O interior era aconchegante, com uma lareira, móveis rústicos e um cheiro bom de madeira e café fresco. Sentaram-se num sofá confortável. Então, começou Sérgio, esfregando as mãos, parecendo um pouco ansioso para contar sua história. Depois que eu saí da cidade, naquela viagem maluca, eu realmente viajei por alguns meses. Rodei bastante, conheci lugares incríveis, aqueles que eu e a Jéssica sonhávamos. Precisava daquele tempo, sabe? Para colocar a cabeça no lugar. E a empresa? A Aline perguntou, lembrando-se da preocupação que tivera. Ah, a empresa. O Ricardo, que eu nomeei diretor, foi um anjo. Deu uma organizada geral, e com a tecnologia de hoje, consegui resolver muitas pendências por home office. Confesso que me adaptei bem a essa vida mais nômade, mais leve, sem tanta pressão. Aline assentiu, ainda tentando juntar as peças. Mas, a Sofia? Como você a encontrou? Pois é, aí que a história fica interessante, disse Sérgio, inclinando-se para a frente. Numa dessas noites solitárias na estrada, eu estava pensando muito na Jéssica, como sempre. E me veio à cabeça a família dela. Você sabe, ela mal falava deles, era tudo muito vago, distante. Lembrei daquela prima dela, a Clara, a única que apareceu no nosso casamento e depois sumiu. Catei o número dela num caderno antigo e resolvi ligar. Ele fez uma pausa, como se revivesse o momento. Clara, oi, aqui é o Sérgio, marido da Jéssica. Lembra de mim? Eu perguntei, meio sem jeito. Queria saber um pouco mais sobre a família da Jéssica, se você pudesse me contar algo. Eu só queria sentir alguma conexão, entende? E ela contou, a Aline incentivou. Contou. E foi aí que ela me soltou a bomba. Disse, Sérgio, querido, sinto muito pela sua perda. Olha, a Jéssica tinha uma irmã. Uma irmã gêmea, a Sofia. Mas as duas, elas eram muito afastadas. A Sofia sempre foi considerada a, digamos, a ovelha negra da família, uma pessoa um pouco complicada, com o espírito mais livre, e isso gerava atritos. Por isso a Jéssica quase não tocava no assunto, acho que para evitar lembranças dolorosas ou julgamentos. Aline estava boquiaberta. Uma irmã gêmea, e a Jéssica nunca me disse uma palavra. E você, Sérgio? Eu fiquei em choque, Aline. Gêmea. Eu, que convivi anos com a Jéssica, nunca soube de algo tão fundamental. Uma curiosidade imensa tomou conta de mim, uma necessidade quase física de conhecê-la. Talvez para entender melhor a própria Jéssica, ou para ter mais um pedacinho dela por perto, não sei explicar. Pedi o contato da Sofia para Clara, e depois de alguma hesitação, ela me passou o endereço. E você foi? Perguntou Aline, já imaginando a cena. Na mosca. Confesso que fui totalmente impulsivo. Peguei o carro no dia seguinte e dirigi até a cidade onde ela morava. Apareci na casa dela sem avisar, sem nem ligar antes. Ele balançou a cabeça. No caminho, eu ficava ensaiando o que ia dizer, oi, Sofia, sou o viúvo da sua irmã gêmea que eu não sabia que existia. Parecia roteiro de filme ruim. Mas quando ela abriu a porta, Aline, juro por Deus, eu quase caí para trás. Era como ver a Jéssica ali, em carne e osso, na minha frente. A mesma altura, o mesmo rosto, os mesmos olhos, só que o olhar dela tinha algo diferente, uma chama, uma intensidade que a Jéssica, mais serena, não possuía da mesma forma. E o que aconteceu? A Aline estava vidrada na história. Eu me apresentei, expliquei quem eu era, o que tinha acontecido com a Jéssica. Ela ficou muito surpresa, claro, disse que também não sabia muito da minha existência, apenas que a Jéssica havia se casado. Mas, apesar do choque inicial, ela foi incrivelmente simpática, acolhedora. Conversamos por horas naquele primeiro dia. Falamos sobre a Jéssica, sobre a família, sobre a vida. Descobrimos que, apesar das personalidades diferentes, tínhamos uma conexão estranha, uma compreensão mútua. Uma coisa levou à outra, começamos uma amizade forte, genuína.
E com o tempo, com a convivência, essa amizade se transformou em algo mais. Quando percebemos, estávamos completamente apaixonados. E aqui estamos, juntos e muito felizes. Aline ouviu tudo atentamente, a surpresa inicial dando lugar a um turbilhão de sentimentos. Era inacreditável. Ela olhou para Sérgio, para o brilho nos olhos dele, para o sorriso que não se desfazia. Ele parecia genuinamente feliz, leve, de um jeito que ela não via desde antes da morte de Jéssica. Ela não sabia exatamente o que sentir por ele estar com a irmã gêmea da esposa falecida, mas se Sérgio estava feliz, quem era ela para julgar? Talvez fosse o jeito torto que a vida encontrou para dar uma segunda chance a ele. Sérgio, ela começou, tentando organizar os pensamentos. Isso uau! É muita coisa para absorver. Mas você parece feliz. De verdade. Eu estou, Aline. Mais feliz do que imaginei que poderia ser de novo. Mas, e as minhas mensagens? Ela se lembrou da angústia que passará. Meus telefonemas? Eu te mandei tantas coisas, vi que você visualizava, mas nunca respondia. Por que você sumiu daquele jeito e me deixou tão preocupada? Sérgio franziu a testa, parecendo confuso de verdade. Mensagens? Aline, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não recebi quase nada seu. Lembro de uma ou duas ligações perdidas bem no comecinho da minha viagem, quando o sinal era péssimo, mas depois, mais nada. Eu até achei muito estranho você ter sumido, pensei que talvez estivesse chateada comigo por alguma razão. Visualizar? De jeito nenhum. Se eu tivesse visto suas mensagens, teria respondido na mesma hora, você me conhece. Aline o encarou, a confusão dando lugar à desconfiança. Mas Sérgio, eu vi. Os 2 tracinhos azuis. Sérgio pareceu ainda mais perdido. Mensagens visualizadas? Eu realmente não sei o que dizer. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente intrigado. Meu celular andou meio esquisito ultimamente, talvez tenha sido algum bug no aplicativo, sei lá. Ou o sinal aqui na cabana que é horrível para algumas operadoras. Aline não conseguiu engolir aquela desculpa. Erro no aplicativo, pensou. Não fazia sentido. Ela sentia, bem no fundo, que havia algo de muito errado naquela história, algo que não se encaixava. Sofia retornou com uma garrafa de vinho tinto e um sorriso que não alcançava os olhos, pelo menos não para Aline. Consegui um Malbec argentino ótimo, ela anunciou, colocando a garrafa e 3 taças sobre a mesinha de centro da varanda. Espero que gostem. Ouvi dizer que você aprecia um bom vinho, Aline. Ah, que gentileza, Sofia, obrigada, Aline respondeu, forçando um sorriso que sentia repuxar os cantos da boca de forma pouco natural. Adoro Malbec. Sérgio, por outro lado, parecia genuinamente encantado. Maravilha, meu amor. Sabia que você escolheria bem. Aline, você vai adorar, a Sofia tem um faro incrível para vinhos. Ele pegou a taça que Sofia lhe serviu, os olhos brilhando para ela de um jeito que fez o estômago de Aline revirar um pouco. Os 3 conversaram por um tempo, ou melhor, Sérgio e Sofia falavam mais, contando sobre como encontraram a cabana, sobre alguns planos vagos de reforma. Aline participava com monossílabos, perguntas curtas, mas observando o Duque interagindo. Tentou se manter simpática, sorridente, como se tudo fosse a coisa mais normal do mundo, mas lá no fundo, um alarme insistente apitava, dizendo que havia algo muito errado. Ela não conhecia Sofia o suficiente para julgar seu caráter, claro que não. Mas a semelhança física com Jéssica era perturbadora, e a forma como Sérgio parecia se agarrar a essa semelhança, como se estivesse tentando desesperadamente preencher o vazio deixado por Jéssica com uma cópia quase perfeita, aquilo não lhe cheirava bem. É incrível como vocês duas se parecem, Aline comentou em certo momento, tentando sondar Sofia. Quer dizer, além de irmãs gêmeas, claro. Sofia deu um gole no vinho. É o que dizem. Embora eu ache que éramos bem diferentes em personalidade. A Jéssica sempre foi a mais doce, a mais sonhadora. Eu sou um pouco mais pé no chão. Ela sorriu para Sérgio. Ainda bem que ele gosta de um pouco de pimenta, não é, querido? Com certeza, Sérgio respondeu, rindo, mas Aline sentiu uma pontada de desconforto. Pimenta, ela pensou.
ou manipulação. No entanto, manteve-se quieta, engolindo suas dúvidas junto com o vinho. Quando a tarde começou a cair, pintando o céu sobre o lago com tons de laranja e roxo, Aline achou que era hora de se retirar. Bom, gente, o papo está ótimo, o vinho também, mas preciso pegar a estrada. Já está ficando tarde, anunciou, levantando-se. Ah, já vai, Aline? Que pena, disse Sérgio, parecendo genuinamente desapontado. Mas agora que você sabe o caminho, apareça mais vezes. Podemos fazer um churrasco, quem sabe? Foi um prazer te conhecer pessoalmente, Aline, Sofia disse, o sorriso polido no rosto. Não se levantou. Igualmente, Sofia, Aline respondeu, a formalidade pesando no ar. Virou-se para Sérgio. Se cuida, tá? De verdade. E qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, me liga. Não some de novo. Ela tentou transmitir toda a sua preocupação naquele olhar. Sérgio a abraçou. Pode deixar, amiga. Obrigado por ter vindo. Aline saiu de lá com uma sensação estranha no peito, uma mistura de alívio por ter visto Sérgio aparentemente bem, e uma apreensão crescente que não conseguia nomear. Durante as 2 horas de viagem de volta para a cidade, repassou a conversa, os olhares, os sorrisos. Tem alguma coisa nessa história que não se encaixa, ela murmurou para o volante. Ele não ter visto minhas mensagens? E essa Sofia? Ela é agradável na superfície, mas tem algo no olhar dela. Não sei. O Sérgio parece feliz, sim, mas é uma felicidade meio fabricada, quase desesperada. Os meses seguintes se arrastaram. Aline acompanhava a vida do amigo pelas redes sociais, como ele mesmo sugerira. No começo, ainda havia algumas postagens da cabana, de paisagens, sempre com Sofia ao lado, sorrindo para a câmera. Mas, aos poucos, as postagens foram rareando. As respostas às mensagens de Aline, quando vinham, eram cada vez mais curtas, monossilábicas, e as ligações quase sempre caíam na caixa postal. Sérgio, tudo bem por aí? Viu aquele documentário sobre viagens que te indiquei? Ela mandou numa mensagem. A resposta só chegou 3 dias depois, oi. Tudo corrido. Depois vejo. Sem emojis, sem o jeito carinhoso dele de sempre. Aline ligava, caixa postal de novo. O que será que está acontecendo com você, meu amigo? Até que um dia, através de um antigo contato da empresa deles, Aline teve a notícia de que Sérgio estava voltando para a cidade. A empresa dele estava passando por uma situação financeira delicadíssima, à beira da falência, e a presença dele era crucial para tentar salvar o que restava. Um misto de preocupação pela empresa e esperança de finalmente poder conversar com Sérgio a sós tomou conta de Aline. Assim que soube que ele já estava instalado, Aline foi visitá-lo em sua casa, aquela casa que um dia fora o ninho de amor dele e de Jéssica. O coração apertou ao tocar a campainha. Sérgio abriu a porta. Parecia cansado, mais magro, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Mas Sofia estava com ele, surgindo atrás como uma sombra. Os dois ainda namoravam, era evidente. Aline. Que bom te ver. Entra, ele disse, a voz um pouco abatida, mas ele a abraçou, um abraço rápido, quase formal. Sofia, no entanto, manteve-se mais afastada, no corredor, e apenas acenou com a cabeça para ela, um oi, Aline quase inaudível escapando de seus lábios. O clima era tenso. Conforme os dias e as semanas se passavam, Sérgio se tornou uma figura cada vez mais ausente, mesmo estando na mesma cidade. Aline tentava visitá-lo, ligava para saber se poderiam tomar um café, conversar sobre a empresa, sobre a vida. Mas, na maioria das vezes, quem atendia a porta ou o telefone era Sofia. Oi, Sofia, o Sérgio está? A Aline perguntava, já esperando a resposta. Não, ele não está, Sofia respondia, a expressão sempre fechada, quase de desagrado. Teve uma reunião urgente. Ou, precisou sair para resolver os problemas da empresa. Ou simplesmente, está muito ocupado agora. Ah, que pena, Aline insistia. Você tem uma ideia de que horas ele volta? Posso esperar um pouco, se não for incomodar. Não faço a menor ideia, Sofia cortava, muitas vezes antes mesmo que Aline terminasse a frase. Ele anda trabalhando demais.
melhor você ligar outra hora. E a porta se fechava, deixando Aline do lado de fora, frustrada e cada vez mais desconfiada. Após semanas acumulando desculpas esfarrapadas e portas na cara, sem conseguir ter um contato genuíno com o amigo, Aline teve a certeza incômoda de que Sofia estava, deliberada e sistematicamente, dificultando seu acesso a Sérgio. Aquelas mensagens que ele supostamente não recebia, ou as respostas curtas e frias. Começava a suspeitar seriamente que era Sofia quem estava com o celular dele na maior parte do tempo, filtrando tudo. A desculpa do hambúrguer no aplicativo agora soava completamente ridícula. E o mais gritante era que, em várias ocasiões em que Sofia dizia que ele não estava em casa ou que tinha saído para uma reunião, Aline via claramente o carro de Sérgio estacionado na garagem. A mentira era descarada. Uma raiva fria começou a crescer dentro de Aline, misturada à preocupação. Sérgio estava sendo isolado, manipulado, e parecia não perceber. Aline precisava apenas de um momento com Sérgio, um único momento a sós, longe da influência de Sofia, para tentar abrir os olhos dele para a teia que estava sendo tecida ao seu redor. Como as portas da casa de Sérgio agora pareciam permanentemente fechadas para ela, Aline tomou uma decisão: se não conseguia falar com um amigo em seu território, iria até o dele. Foi direto para a sede da empresa. A recepcionista, que já a conhecia, lhe lançou um olhar de pena. Sinto muito, Aline, mas o senhor Sérgio está numa reunião muito importante e pediu para não ser interrompido, disse a moça, com uma educação ensaiada. Eu sei. Não tem problema, eu espero, Aline respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Sentou-se em uma das poltronas do lobby, determinada. Não saio daqui sem falar com ele. E esperou. Viu funcionários passando apressados, ouviu o tilintar dos telefones, sentiu a atmosfera de tensão que pairava na empresa. Esperou por 1, 2, quase 3 horas, até que finalmente a porta da sala de conferência se abriu e um grupo de homens de terno saiu, seguido por um Sérgio de ombros caídos e olhar exausto. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram, mas um pequeno sorriso cansado surgiu em seus lábios. Parecia genuinamente feliz em vê-la, como um sopro de ar fresco no meio daquele furacão. Aline. O que você está fazendo aqui? Ele disse, aproximando-se. Desculpa toda essa confusão, o dia hoje foi um inferno. Eu imagino, Sérgio. É exatamente por isso que eu vim, ela respondeu, levantando-se. Será que a gente pode conversar por uns 5 minutinhos? A sós. É realmente importante. Ele hesitou por um segundo, olhando para sua mesa cheia de papéis, mas assentiu. Claro, claro. Vamos para aquela sala de reunião menor. Está vazia agora. Assim que a porta se fechou, isolando-os do barulho da empresa, Aline não fez rodeios. Sérgio, eu preciso ser 100% sincera com você, de amiga para amigo. Eu estou terrivelmente preocupada. Ele suspirou. Aline, se é pela empresa. Não é só pela empresa, é por você, ela o cortou. Você sumiu, Sérgio. Desapareceu. Não responde minhas mensagens, não atende minhas ligações. E quando finalmente te vejo, você parece um fantasma. Está muito mais magro, com uma cara de cansaço que eu sei que não é só por causa do trabalho. Ela respirou fundo, preparando-se para o campo minado. E... Sérgio, a gente precisa falar sobre a Sofia. O nome dela fez com que ele ficasse imediatamente na defensiva. O que tem a Sofia? Olha, eu juro que não quero me meter na sua vida pessoal. Você é adulto, sabe o que faz, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu sou sua amiga há uma vida inteira e não posso ficar quieta vendo o que está acontecendo. É visível que a Sofia está te fazendo mal, Sérgio. Ela está te afastando de todo mundo. Toda santa vez que eu tento te ver em casa, ela me barra na porta com uma desculpa diferente. Ela diz que você não está, mesmo com o seu carro parado na garagem. Ela está te isolando, te cercando. Sérgio a olhava com uma mistura de choque e irritação. Que absurdo, Aline! De onde você tirou isso? Não é nada disso que está acontecendo. Sua voz subiu um pouco. A Sofia tem sido meu maior apoio nesse inferno todo. Se ela te disse que eu não estava, é porque eu realmente não podia atender ninguém,
porque estava exausto ou trancado no escritório no telefone tentando apagar um incêndio atrás do outro. Eu estou ocupado, Aline. A empresa está afundando, eu mal consigo dormir. É por isso que estou assim, e não tem absolutamente nada a ver com a Sofia. Tudo bem, Sérgio, tudo bem, Aline disse, erguendo as mãos em sinal de paz, vendo que não adiantaria discutir. Não vou mais insistir. Só te peço uma coisa, uma única coisa, pensa. Pensa com calma em tudo o que eu te disse. Observe as coisas ao seu redor, sem paixão, só com a razão. Só isso. Ele a encarou, a mandíbula tensa. Era visível que estava com raiva dela agora. Tá bom, Aline. Eu vou pensar, ele disse, o tom frio e distante. Agora, se me dá licença, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver. Nos dias seguintes, como Aline temia, Sérgio ficou ainda mais distante. O silêncio se tornou um abismo. Aline tentou falar com ele novamente no trabalho, mas não conseguiu. Voltou à empresa e o esperou por um longo tempo na recepção, mas a ordem era clara, ele não a receberia. Sentada ali, mais uma vez, sentindo os olhares de pena dos funcionários, ela teve a triste certeza de que a conversa deles tinha tido o efeito contrário. Ele estava com raiva dela por ter ousado criticar a mulher que ele colocará num pedestal. Enquanto esperava em vão, um homem de aparência séria, mas com olhos gentis, se aproximou dela. Com licença. Você é a Aline, certo? Aline, surpresa, assentiu. Sim, sou eu. E você? Meu nome é Rafael. Sou o diretor financeiro da empresa, ele se apresentou, estendendo a mão. E amigo do Sérgio há muitos anos. Ele se sentou ao lado dela. Desculpe a intromissão, mas eu não pude deixar de notar que você tem vindo aqui com frequência, tentando falar com ele. Eu vejo a preocupação no seu rosto, e preciso dizer, eu compartilho dessa mesma preocupação. O Sérgio não é o mesmo homem de meses atrás. Ele mudou da água para o vinho. Aline sentiu um fio de esperança. Você também notou? Graças a Deus, achei que estava ficando louca. Notar é pouco, Rafael disse, baixando a voz. A situação é muito mais grave do que parece. Como diretor financeiro, eu vejo os números. E ele tem feito retiradas enormes da conta da empresa, Aline. Desviando dinheiro, mesmo com a gente na corda bamba, prestes a quebrar. E ele se recusa a dar qualquer explicação plausível, apenas diz que são despesas pessoais urgentes. O quebra-cabeça na cabeça de Aline começou a se montar. Eu sei qual é a despesa urgente dele, Rafael. O verdadeiro motivo de tudo isso tem nome, Sofia. Rafael a olhou, confuso. A namorada dele? Mas o que? Ela é a irmã gêmea da Jéssica, a falecida esposa dele, Aline explicou rapidamente. Ele a conheceu há alguns meses e está completamente cego. Ele acha que encontrou uma segunda chance de ser feliz, um substituto para Jéssica, mas na verdade, está sendo usado e manipulado por ela. O queixo de Rafael caiu. Irmã gêmea. Meu Deus, agora tudo faz sentido. O jeito que ele fala dela, como se fosse um anjo. Eu tentei conversar com ele sobre esses gastos, sobre o comportamento estranho, mas ele explode, diz que eu estou me metendo onde não sou chamado, que não entendo o que ele está passando. Ele simplesmente não escuta. Nós não podemos deixar isso continuar, Rafael, disse Aline, com uma nova determinação. Ele vai se afundar e levar a empresa junto. Eu concordo. Mas como a gente faz ele enxergar? Ele não ouve ninguém. Nós precisamos de provas, Aline afirmou. Algo que ele não possa ignorar ou negar. Precisamos descobrir quem essa Sofia é de verdade. Naquela mesma noite, os dois se juntaram e mergulharam na internet. O que encontraram foi pior do que imaginavam. Ambos pesquisaram o passado de Sofia e, em pouco tempo, um rastro de problemas começou a aparecer. Não demorou para Rafael, com mais habilidade para buscas em registros públicos, encontrar uma longa ficha de problemas, incluindo passagens pela polícia por pequenos golpes e estelionato. Aline, olha só isso, disse Rafael, virando a tela do notebook para ela. É uma notícia de um jornal antigo de outra cidade. Sofia é presa por fraude com cartões de crédito. Aline sentiu um calafrio.
Meu Deus, continua procurando, Rafael. Tem que ter mais coisa. E tinha. O golpe final veio quando encontraram uma cópia digitalizada de um boletim de ocorrência de anos atrás, feito por um comerciante que havia sido enganado. Aline leu o documento em voz alta, a voz falhando no final. A vítima acusa uma mulher de ter se passado por outra pessoa para conseguir crédito na loja, usando o nome Jéssica. Rafael olhou para ela, chocado. Ela usou o nome da própria irmã para cometer crimes? Que tipo de pessoa faz isso? Aline fechou os olhos, sentindo uma dor profunda pela amiga que já se fora. A verdade, dura e cruel, finalmente se revelou. É por isso, ela sussurrou, a triste realização pesando em sua alma. É por isso que a Jéssica nunca falou dela. Por isso ela a mantinha afastada de sua vida. Não era porque a Sofia era o complicada ou a ovelha negra. Era para se proteger. Era para proteger as pessoas que ela amava de um monstro. Munidos com a verdade amarga que haviam desenterrado, Rafael e Aline foram até a empresa encontrar Sérgio. Não marcaram hora, simplesmente apareceram, sabendo que seria a única forma. Encontraram-no em sua sala, o rosto imerso na luz azul da tela do computador, a expressão tensa. Sérgio, precisamos te mostrar uma coisa, Aline começou, a voz firme, mas cheia de uma tristeza antecipada. Por favor, só veja. É sobre a Sofia. Rafael colocou a pasta com os papéis impressos sobre a mesa dele. Achamos tudo isso em registros públicos, Sérgio. São fatos. É importante que você saiba com quem está se envolvendo. Sérgio olhou para a pasta, depois para os dois amigos, o rosto se fechando numa máscara de desconfiança. Ele abriu a pasta, passou os olhos rapidamente pelos documentos, pela notícia de jornal, pelo boletim de ocorrência. Sua reação foi imediata e violenta. Com um gesto brusco, ele pegou os papéis e os jogou com força no chão, as folhas se espalhando pelo carpete. Que lixo é esse? Ele gritou, levantando-se, o rosto vermelho de raiva. Que tipo de jogo sujo vocês dois estão fazendo? Primeiro, ele se virou para Aline, o dedo apontado para ela, os olhos faiscando de fúria e mágoa. Você, Aline? Eu não acredito que você chegou a esse ponto. Pela primeira vez em anos, eu tenho a chance de ser feliz de novo, de sentir algo bom, e você faz de tudo para estragar. O que você quer, hein? Me ver infeliz, sozinho e amargurado pelo resto da vida? Você está enlouquecendo, só pode. Me deixe em paz. Deixe eu viver a minha vida. As palavras dele eram como facas, e Aline recuou um passo, o coração apertado. Depois, ele se dirigiu a Rafael, o tom mudando para uma frieza cortante. E você, Rafael, eu sempre te considerei um amigo, um irmão. Mas se você se meter na minha vida pessoal mais uma vez, se você me trouxer outra pilha de mentiras como esta, a nossa amizade acaba aqui. E pode ter certeza que no dia seguinte você estará no olho da rua. Fui claro. Sérgio não esperou resposta. Deu as costas para os dois e saiu da sala, batendo a porta com força. Rafael e Aline ficaram ali, no silêncio ensurdecedor, os papéis da verdade espalhados pelo chão como folhas mortas. Saíram da empresa e caminharam juntos pela calçada, sem um rumo certo. O sol da tarde parecia zombar da escuridão que sentiam. Eu sinto muito, Aline, disse Rafael, a voz baixa. Eu achei que com as provas, com os fatos, ele não poderia negar? Não é sua culpa, Aline suspirou, o olhar perdido no movimento da rua. Ele não quer ver. Ele está cego. Completamente cego. Eu fiz tudo o que eu podia, Rafael. Tentei conversar, avisei, mostrei as provas, mas não dá para salvar quem não quer ser salvo. Eu desisto. Não posso mais ajudar meu amigo. Eu também, Rafael concordou, o semblante carregado de tristeza. Eu amo aquele cara como a um irmão, mas ele fez a escolha dele. Nossa única esperança é que um dia, por algum milagre, ele acorde. Mas, por enquanto, não podemos fazer mais nada. Meses passaram lentamente. Aquele dia na empresa foi um ponto final. Sérgio não falou mais com eles, cortou todo e qualquer contato. Enquanto isso, a dor compartilhada e a preocupação mútua por Sérgio aproximaram Aline e Rafael.
O que começou como uma aliança para ajudar um amigo floresceu em uma forte e sólida amizade. Eles se apoiavam, conversavam, e encontravam um no outro o consolo que não podiam dar a Sérgio. Até que um dia, para surpresa e espanto de Aline, Sofia apareceu em sua casa. Não houve telefonema, não houve aviso. Apenas batidas fortes e insistentes na porta. Aline, abre essa porta. Eu sei que você está aí. Eu vim ter uma conversinha com você. A voz de Sofia soava estridente e cheia de raiva. Aline abriu a porta com cautela e se deparou com uma Sofia transtornada, os olhos queimando de ódio. Ela empurrou a porta, entrando no apartamento de Aline sem ser convidada, e sacudiu no ar os mesmos papéis que eles haviam mostrado a Sérgio. Isto, ela gritou. O que é isto? Você acha que pode fuçar na minha vida, inventar mentiras e sair impune? Eu não inventei nada, Sofia. Isso é tudo verdade e você sabe, Aline respondeu, tentando manter a calma. Verdade? A única verdade é que você não suporta ver o Sérgio feliz comigo. Ele te jogou para escanteio, mas você não desiste, não é? Sempre tentando envenenar a cabeça dele. E o pior é que ele guardou esse lixo, ela berrava, o rosto a centímetros do de Aline. Ele guardou. Mesmo depois de meses, ele guardou, ou seja, ele duvidou de mim por sua causa. A discussão era feroz, e Aline começava a sentir medo. Por sorte, Rafael estava chegando naquele exato momento para visitá-la e, da rua, ouviu os gritos. Vendo a confusão pela janela, ele não pensou duas vezes. Discou o número de Sérgio, rezando para que ele atendesse. E, para sua surpresa, Sérgio atendeu no primeiro toque. Sérgio. É o Rafael, ele disse, rápido e urgente. Escuta, a Sofia está na casa da Aline. Ela está completamente fora de si, gritando, ameaçando a Aline. Você precisa vir para cá agora. É sério. Sérgio chegou em tempo recorde. Quando abriu a porta do apartamento de Aline, que estava entreaberta, ele paralisou. A cena que viu foi a de Sofia, com o rosto contorcido de raiva, avançando sobre Aline. E se você chegar perto dele de novo, eu juro que você vai se arrepender amargamente do dia em que nasceu, Sofia sibilou. Aquela não era a Sofia doce e compreensiva que ele conhecia. Aquela era uma estranha, uma mulher assustadora. Sérgio ficou sem palavras, o castelo de cartas que havia construído em sua mente desmoronando em segundos. Ao ver Sérgio parado na porta, pálido como cera, Sofia tentou se recompor, forçando um sorriso que pareceu uma careta. Sérgio, meu amor. Que bom que você chegou. Essa mulher, ela me provocou, ela não nos deixa em paz. Eu perdi a cabeça, me desculpa, ela tentou se explicar, a voz subitamente melosa. Chega, Sérgio disse, a voz baixa e oca. Parem de brigar. Sofia, vamos embora. Ele se afastou da porta, e Sofia, após lançar um olhar venenoso para Aline, o seguiu. Rafael correu para dentro. Aline, você está bem? Estou, ela respondeu, tremendo um pouco. Agora estou. Rafael, temendo pela segurança dela, passou a dormir no sofá da casa de Aline por alguns dias. Ela estava com medo, e a presença dele era um porto seguro. Naquela vulnerabilidade, em meio à dor e ao medo, a amizade forte que tinham se aprofundou e eles se tornaram mais que amigos. Após alguns dias de silêncio absoluto, Sérgio apareceu novamente na porta de Aline. Desta vez, ele estava sozinho, os ombros curvados, o rosto marcado pela dor. Aline? Rafael. Eu preciso pedir desculpas, ele disse, a voz embargada. Vocês estavam certos. O tempo todo. Me perdoem. Ele entrou e desabou. Quando eu vi a Sofia daquele jeito, o ódio nos olhos dela, eu vi a pessoa que vocês tentaram me mostrar. A pessoa de quem a Jéssica, minha Jéssica, tentou me proteger. Eu terminei tudo. Meus olhos, eles finalmente abriram. E então, Sérgio chorou. Chorou pela tolice, pela negação, mas acima de tudo, porque a dor da perda de Jéssica, que ele tentou enterrar sob uma ilusão, voltou com força total. Eu fui tão tolo, eu só queria ter a Jéssica de volta, e me agarrei a uma mentira. E agora, a dor parece 2 vezes pior. Aline e Rafael não guardavam rancor,
Eles o abraçaram, um abraço de três, um círculo de perdão e amizade reencontrada. Vem, Sérgio, Aline disse suavemente depois de um tempo. Vamos visitar a Jéssica. Vamos fazer isso do jeito certo. No dia seguinte, os três foram ao cemitério. Sérgio, em pé diante da lápide de sua esposa, mais uma vez chorou perante a perda dela. Mas dessa vez, era diferente. Era um choro de libertação, de aceitação. E pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu sentir que a dor avassaladora estava, aos poucos, diminuindo, dando lugar a uma saudade serena. E embora Jéssica não estivesse mais com ele fisicamente, ele podia sentir, com uma clareza que o aqueceu por dentro, que o amor dela estaria com ele para o resto da vida.